Queridos amigos da TV Cidade, boa noite. Que alegria estar com vocês em mais um programa Filosofia para a Vida. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco ele que é mestre em teologia pastoral e também especialista na vida de Padre Deon. Nosso querido Padre Emerson Ruiz. Padre, seja bem-vindo. Uma alegria a tua presença aqui conosco para compreendermos um pouco mais sobre a vida do Padre Deon, que é fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos conhecer um pouquinho mais na vida desse padre, que para os deonianos é bastante especial. E os deonianos, Padre Emerson, celebram neste ano o jubileu, celebrando então e fazendo memória do falecimento, 100 anos do Padre Deon. Eu queria saber de você, então, Padre Emerson, o que de fato se destaca mais nesse campo desse jubileu? O que vem mais à tona? Boa noite, Padre Gil, boa noite para quem nos assiste. Falar de família é uma coisa legal, não é? Falar daquilo que nos une. Aqui estamos eu e Padre Gil, nós somos membros da mesma ordem religiosa, da mesma congregação. E nós somos irmãos de caminhada porque um dia o carisma de Padre Deon nos uniu. Então partilhar sobre o Padre Deon é uma graça, porque é falar de uma coisa que nos causa alegria, orgulho e esperança. De fato, ontem foi um dia bom, não foi? Um dia cansativo, mas um dia de muito júbilo para nós, um jubileu. Ontem nós celebramos 100 anos da morte de Padre João Leão Deon, que faleceu ao 12h10 em 1925, em Bruxelas, na Bélgica. Padre Deon foi um homem que deu sua vida pelo coração de Jesus, pela justiça, por um mundo melhor. Deu sua vida a Jesus para criar uma congregação, uma família religiosa que tem a missão de falar do amor de Deus. Para quem talvez não conheça nem Padre Deon, nem os deonianos, que são os filhos espirituais de Padre Deon, como eu, o Gil, e vários leigos e leigas cristãos pelo mundo todo, em todos os continentes. Padre Deon, ele foi um homem que foi um escritor, um advogado, um sociólogo, um grande pregador de retiros, um conselheiro político, um grande escritor e que tem uma profecia para o mundo de hoje. Eu acho que Padre Deon, na sua envergadura cultural, ele soube articular o social e o espiritual. Eu acho que aqui está uma profecia maravilhosa de nosso pai fundador, porque ele é nosso pai fundador. Isto é, articular uma intensa pregação social de defesa dos direitos humanos, dos direitos dos operários, trabalhadores, da família, defender um salário justo e, ao mesmo tempo, defender uma intensa vida espiritual. Defender que cada pessoa tem direito ao encontro com Deus, e nisso ele foi um grande propagador do culto do coração de Jesus. Então, você perguntou o que quer dizer celebrar o jubileu. Eu acho que é reviver, revisitar a história e sentir-se um pouco incomodado pela envergadura, pelo exemplo daquilo que foi e é Padre Deon para nós, né? É assim, incômodo positivo, né? Uma provocação. Ele fez tanto, nós também, como seus filhos, somos responsáveis em cuidar da sua herança intelectual e espiritual. Muito bom, Padre Emerson. Você falou aí, você vinculou o nome do Padre Deon ao Sagrado Coração de Jesus. E nós sabemos que o carisma, então, dos padres deonianos é centrado no coração de Jesus. E o que esse carisma, Padre Emerson, teria a dizer para a pessoa humana de hoje, do século XXI? Por que o coração de Jesus é importante ainda hoje? O culto ao coração de Jesus nos lembra que Deus não é uma ideia, mas Deus tem coração. Isto é, Deus reage à nossa vida, né? Deus tem sentimentos, Deus se alegra conosco, Deus é próximo de nós. O coração lembra a proximidade, lembra os sentidos. Então, Deus se alegra. Deus se alegra com nossas vitórias, com a nossa conversão, com a nossa santidade.
Deus se alegra com a família que está unida, com o trabalhador que consegue levar o salário para casa, com o jovem que consegue concluir a faculdade. O coração de Jesus lembra um Deus que é próximo, um Deus que não é um conceito, e também um Deus que não é um garçom que está para me servir, como se eu pudesse estalar os dedos e dizer: eu quero que Deus me faça isso. Deus tem desejo, Deus tem vontade, Deus tem um projeto. Em segundo lugar, Padre Gil, eu creio que o culto ao coração de Jesus nos lembra que o sofrimento é algo muito sério. Porque o culto ao coração de Jesus é a devoção a uma ferida. Então, um religioso deoniano, um padre deoniano, um cristão deoniano é alguém que tem a capacidade de olhar a ferida do lado aberto. E isso nos capacita a levar a dor do outro muito a sério. Para nós, o ferimento, a dor, as dificuldades alheias do próximo, do irmão, são coisas que nós levamos a sério. Então, o ano passado o Papa Francisco publicou uma carta sobre o culto ao coração de Jesus, sobre a devoção ao coração de Jesus. É uma devoção atual, porque é uma devoção que cura, em primeiro lugar, essa nossa doença aí, que é a indiferença. Alguém que é devoto do coração de Jesus nunca é indiferente, porque ele leva a ferida de Deus a sério. E levando essa ferida a sério, ele é capaz de ter uma proximidade com a dor das pessoas, de sentir-se próximo, de viver aquela experiência do bom samaritano, descer do cavalo, empenhar a sua vida, o seu tempo, para diminuir a dor do outro. Né? Como na cruz deoniana, que eu trouxe essa cruz na lapela, né? Qual que é a missão de um deoniano? É suavizar a dor do outro. Por isso que a cruz que nós usamos é uma cruz que não tem arestas, porque a nossa missão é, motivados por esse encontro com Jesus, suavizar a dor do próximo. Não, isso é bastante relevante, Padre Emerson, porque o sofrimento ele faz parte da nossa condição, da condição humana. Então ali nós temos um Deus sobretudo solidário, um Deus muito próximo, né? Emmanuel, Deus conosco. E a filosofia, o pensamento filosófico, acaba nos convencendo de que Deus é uma ideia distante, conforme você colocava, um conceito. Pensando no Deus de Aristóteles, o motor imóvel, né, que não se importa com nada nem com ninguém, ele se importa com ele mesmo. Então um Deus egocêntrico. E o Deus cristão, ele não é egocêntrico, mas é um Deus que se doa totalmente para o outro. E de fato, essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus nos mostra isso, né? Um coração de amor, né, que bate pela humanidade. E um Deus que se deixa se ferir, né, para nos redimir, né, para a nossa salvação. Então, o senhor tem razão, é algo que diz muito hoje ainda, né, nesse nosso mundo tão dilacerado, né, por guerras, por divisões, né, pobreza, miséria. Então, falar de um Deus que tem um coração e que se deixou se ferir por nós, por amor, acho que isso tem muita relevância hoje para nós. E ontem em Aparecida tivemos essa missa lindíssima lá com padres das 3 províncias, ou seja, deonianos do Brasil inteiro. Eu queria saber do senhor, né, qual foi a sua impressão, né, desse momento tão rico lá em Aparecida com os deonianos, o dia inteiro lá, não apenas os padres, mas também seminaristas, religiosos, o povo de Deus. Como é que foi isso para o senhor? Você falou uma coisa tão legal, tão bonita, que eu quero voltar à sua introdução a essa pergunta, né? A devoção e o culto ao coração de Jesus, essa vida espiritual ou espiritualidade, ela nos capacita a lidar com a dor. Você falou assim, a dor é um componente humano. Na filosofia nós lidamos com isso. Então como que nós podemos vencer a dor? Como que nós podemos administrar a dor, conviver com a dor? Nós temos hoje uma cultura analgésica, nós queremos evitar a dor a todo momento. Então, o culto ao coração de Jesus é o culto a uma ferida cicatrizada. A vida cristã, o cristianismo, é uma religião que nos ensina a pascualizar
a dor e a morte, a vencer a morte, a dar um sentido para a dor. Às vezes a vencer a dor, mas muitas vezes a dar um sentido. O que essa dor pode me ensinar? Como que eu posso administrar? Como que eu posso, sobretudo, como você falou agora há pouco do egoísmo, pensar que a minha dor, ela é às vezes forte, mas a dor do outro também é dilacerante. Então vencer esse egoísmo, essa tentação a tornar a minha dor absoluta. E quando eu torno a minha dor absoluta, eu me cego para a dor do outro. Então o culto ao coração de Jesus é um culto que toca o olhar, né? Eu posso tocar o coração, mas sobretudo eu contemplo. E nesse contemplar a ferida, eu me curo dessa cegueira egoísta que nos leva a olhar somente para a pessoa mesmo, para mim mesmo, né? E superar isto, né? Superar um narcisismo que hoje é onipresente, né? Você perguntou sobre a Aparecida, não foi isso? Vamos agora para a pergunta que você apresentou. Ontem nós tivemos em Aparecida mais de 2.500 pessoas da família deoniana. Que maravilha. Padres, religiosos, seminaristas, leigos, leigas, consagradas que são próximas à família deoniana. E o próprio fato de caminhar a Aparecida, como Taubaté sabe muito bem, como sabe muito bem o Vale do Paraíba, é uma experiência de fé, né? Nós rezamos com os pés, não é? É incrível como que o Vale do Paraíba é uma espécie de pulmão religioso do país. E então, o fato de estar ali é uma experiência de comunhão. O Brasil se encontra em Aparecida. Ali é a capital religiosa do país. E é bonito como que é um lugar, tem um lugar geopolítico, georreligioso. Georreligioso, sim. Porque une 3 grandes estados, né? Ali estamos entre Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. A própria experiência do encontro com a imagem milagrosa de Aparecida. Os pescadores encontram a imagem fragmentada, o corpo depois da cabeça, e nas mãos do povo a imagem é unida. Então, e uma imagem que foi encontrada milagrosamente em um período em que o Brasil estava dividido pela escravidão. Havia uma fragmentação social no país. Então, Aparecida é uma experiência que está muito além de um discurso racional ou de um discurso que as palavras podem expressar. Então, por isso que o Brasil se encontra em Aparecida. Os católicos, nós vamos lá, mas quantas pessoas não católicas vão ali porque tem uma experiência do Brasil, do coração do Brasil. Ali pulsa o coração do Brasil. O coração da mãe que abraça a todos, né? Então, ontem a família deoniana também esteve no colo da mãe em Aparecida. Nós começamos a experiência religiosa na segunda-feira à noite, dia 11. Fizemos um terço em torno ao santuário, nós caminhamos em torno ao santuário, um terço bem meditado, e depois fizemos uma adoração ali no altar principal do santuário. O santuário está cheio, né? A família deoniana é grande, então várias pessoas, nós nos conhecemos há muito tempo, mas quantos irmãos nossos, para quem talvez não conheça, nós estamos presentes do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, pessoas que há muito tempo não se encontravam, ali se encontraram na casa da mãe, no colo da mãe. Somente a mãe é capaz de reunir os seus filhos dispersos. Então foi maravilhoso. No dia 12 nós tivemos a missa que Dom Murilo presidiu. Dom Murilo, que é o arcebispo primaz emérito do Brasil. E depois tivemos um momento devocional ali em frente ao santuário, no púlpito Bento XVI, na bancada Bento XVI ali em frente ao santuário. E depois almoçamos juntos, né? Os grupos se encontraram para almoçar. Então foi uma experiência de comunhão. Para nós deonianos, a palavra sint unum é muito forte, né? Sint unum em latim quer dizer sejam um, que todos sejam um como eu e o Pai somos um. Então ontem nós fomos um, nós somos ontem o sonho de Jesus.
Jesus ontem teve o seu sonho realizado pela nossa união, comunhão, alegria. Foi um dia especial. De fato. E à tarde nós, no conventinho, nos encontramos mais uma vez, rezamos juntos, conversamos, partilhamos e jantamos. Foi um dia cansativo, mas maravilhoso, né? E é simbolicamente muito fecundo, né? Então, eu percebi, Padre Emerson, um grande número de jovens ontem, né? Pelos nossos seminaristas, também religiosos, e leigos e leigas também bastante jovens. Então eu perguntaria para você o que o carisma, então, do Coração de Jesus teria hoje a dizer para a juventude, né, já que também a Igreja Católica, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil, preza tanto, né, essa presença da juventude no seio da Igreja. Então, onde o jovem se encontra no carisma do Sagrado Coração de Jesus? O carisma do Coração de Jesus, ele é desafiador e exigente. O coração lembra totalidade. O coração não é uma parte da pessoa, mas é a pessoa inteira. E a nossa província, as nossas províncias, graças ao Coração de Jesus e à intercessão de Padre Deon, nós sempre tivemos muitas vocações. Não é mesmo? Nossos seminários sempre tiveram muitos jovens procurando conhecer a experiência do amor de Deus. Por quê? Porque nós nunca escondemos dos jovens as exigências do amor de Deus. Eu acho que as nossas províncias, a nossa congregação, a nossa família religiosa sempre foi muito honesta com a juventude. Jesus não quer de nós um pedaço ou espera profissionais do sagrado. Ele nos quer inteiros. Então, desde o começo do trabalho da congregação, quando o Padre Deon fundou a obra, a congregação, muitos jovens, os jovens nunca faltaram para a nossa congregação, porque isso sempre esteve muito claro. Deus nos desafia, Deus nos quer inteiros, Deus tem para nós um sonho, um projeto. E nós somos jovens quando temos um projeto. E Deus, o seu amor por nós, porque Deus confia em nós, Deus tem esperança em nós, Deus sempre tem um projeto para nós. Mesmo na fragilidade do homem, Deus sempre tem um projeto, um sonho. E eu acho que Deus nos deu a graça de traduzir esse sonho para a juventude. Então, o culto ao coração de Jesus, ele é muito atual, porque ele não fala de fragmentação. Nós temos hoje um mundo fragmentado. A internet nos fragmenta muito. E a experiência da adoração, da oração, do encontro com Jesus, da intimidade com Deus, é uma experiência que supera essa ansiedade que nos fragmenta e nos leva a uma capacidade de nos sermos unificados, abraçados, envolvidos no amor de Deus e termos assim, condições de responder às demandas que hoje o mundo tem de nós, né? Porque o mundo tem uma sede muito grande. Com certeza. Padre Emerson, você especializou-se em Padre Deon em Roma, no tempo que você esteve lá, por 3 anos, é isso? Exato. Por 3 anos. E então no Brasil você é uma referência aí na vida do Padre Deon. E eu queria te perguntar, dentro dos seus estudos, você percebeu alguma vez ou algum episódio em que o Padre Deon desanimou, desencorajou-se, ou achava que esse projeto de uma nova congregação poderia não dar certo, né? Teve isso na vida do Padre Deon? Não. O Padre Deon, ele soube colher a profecia que brota do coração de Jesus. Ele soube entender as exigências pastorais da época e ele soube entender que o mundo exigia um tipo de apóstolo muito enraizado na mística. Isto é, aquilo que nós sabemos desde o noviciado. Um deoniano é aquele que todos os dias faz a sua adoração. E sem adoração, sem a intimidade com Deus, que para nós é a adoração eucarística, nós não temos o que falar ao mundo. Temos um discurso vazio, né? E nós não temos um discurso vazio. Então o Padre Deon trouxe uma novidade muito grande, que era, de um lado, uma forte atuação apostólica, social, missionária,
10 anos após fundar a sua obra, a congregação, já enviou missionários para o Equador, depois para o Congo, Brasil, para o norte da África, na Tunísia. E essa vida com o coração gerou incompreensões. Então houve perseguição. Padre Deon não foi compreendido pela igreja em alguns momentos, pelos seus bispos, por algumas lideranças religiosas, não por parte dos papas. Os papas tiveram a capacidade, no Espírito Santo, de ler e perceber que o Padre Deon era portador de uma novidade apostólica. Mas os bispos nem sempre compreenderam, mesmo algumas lideranças religiosas não compreenderam. Então o Padre Deon sofreu perseguições por parte da igreja e por parte do governo francês. A nossa congregação foi expulsa da França em 1903. E perdemos colégio, propriedades, seminários, obras sociais. Tudo isso foi perdido na expulsão por um governo anticlerical. Então o Padre Deon, que era um homem de comunhão, ele era também um homem ponte. Mas nós sabemos que ser ponte é muito difícil. Porque a ponte ela é pisoteada. A ponte ela une extremos, une margens. E Padre Deon percebeu essa necessidade de ser ponte entre um apostolado mais social. Isso é um discípulo da Rerum Novarum, que foi a primeira carta social dos papas, né? Rerum Novarum, das coisas novas, e também de uma mística mais intensa, não uma mística superficial. O culto ao coração de Jesus é uma vacina contra qualquer vida espiritual marcada pela superficialidade. Então, sim, houve incompreensões. E Padre Deon, ele tinha algo que hoje está na moda, que é a resiliência. Então, quando vinha a dificuldade, a incompreensão, a palavra da Bíblia que ele usava era fiat, faça-se. Vamos continuar o nosso caminho, o nosso apostolado. Então, quando algumas missões não deram certo, não surtiram o efeito esperado. Equador, fomos expulsos. Tunísia, veio uma perseguição e também perdemos a missão. Do Congo, as doenças, a dificuldade para ambientar-se a um clima tão tropical e de pobreza, né? Perdemos pessoas ali, então vamos continuar. É como Jesus, não é? Quando ele enfrenta a Samaria e as pessoas não acolhem Jesus, ele diz: nós vamos continuar o caminho. Então, ser devoto do coração de Jesus é ter um coração forte, um coração sem mágoas, não é? Um coração sem ressentimentos, um coração que é focado naquilo que é essencial. Então você perguntou, e se eu fosse traduzir aquilo que Deon viveu hoje na palavra que é muito usada, é resiliência. Deon teve um coração resiliente. Não se importou com as perseguições, com as fofocas, com as críticas. Ele manteve-se fiel no caminho que ele havia entendido, que era o sonho de Deus para ele. Ele soube esperar o tempo de Deus. Soube esperar o tempo de Deus. Bom, muito bem, Padre Emerson. Nossa conversa está muito fecunda e também profunda, e nos ajuda a compreender melhor, né, essa figura tão importante para os deonianos, que é o seu fundador, o seu pai espiritual, que nos trouxe então essa herança carismática do coração de Jesus. E nós sabemos que entrou muito forte na nossa cultura ocidental aquela frase do Nietzsche dizendo que Deus morreu, que não é uma verdade, mas que a cultura ocidental assimilou com muita força. Tanto é que podemos falar hoje de até uma ideologia ateísta. Um cientista muito famoso, Stephen Hawking, ao fim das suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que Deus é supérfluo, ou seja, com Deus ou sem Deus, o ser humano toca a sua vida da mesma maneira. Então, já indo para os finalmente da nossa entrevista, da nossa conversa, que está tão boa, eu perguntaria para você, então hoje, no século XXI, né, falava das guerras,
né, tem essa chaga, essa ferida aberta, né, que nós conhecemos, que a mídia sempre traz de Gaza, né, uma matança ali dos palestinos, e também a guerra entre as nações, né, Rússia e Ucrânia, tanto sofrimento. O Papa Francisco dizia da Ucrânia, a Ucrânia martirizada. Então o próprio Papa reconhecia esses sofrimentos ucranianos. Isso é o que a mídia traz, né? Sem contar aquilo que acontece no mundo e que nós não sabemos, né? Tantas nações africanas também, com tanto sofrimento, mesmo aqui no Brasil, né? As desigualdades que temos no nosso país. Então, assim, como é que o coração de Jesus pode representar uma esperança, né? Uma esperança para os tempos de hoje? Veja, eu falava algumas perguntas atrás que um deoniano, um devoto do coração de Jesus e também um cristão leva a dor do outro muito a sério. E você lembrou alguns nomes aí que nos envergonham. Envergonham o nosso senso de humanidade, como faixa de Gaza, ou as guerras ignoradas da África, da Ásia, as perseguições. É curioso perceber como que os papas, ao meio-dia de Roma, têm o Ângelus, né? Nós já moramos em Roma e sabemos que é o momento em que o Papa reza e o Papa lembra a dor do mundo. Então, às vezes se diz que a igreja é indiferente. A igreja não é indiferente. Eu acho que hoje a voz que mais tem autoridade moral para falar de dor e dos esquecidos, dos descartados, é o cristianismo, a igreja católica, é a voz do Papa. E quando nós acompanhamos a ação do Vaticano, a ação da Santa Sé, dos papas, a partir das mídias oficiais, e vemos os pronunciamentos, a igreja católica hoje leva muito a sério a dor que muitas vezes a mídia ignora. Aquela dor que não, aquelas guerras, aquela fome, aquilo que nos envergonha e aquilo que nós queremos descartar ou não queremos falar, ou que nós encapamos com discursos ideológicos, que é pior ainda. A parábola do bom samaritano é uma parábola que desmascara qualquer tentativa de encapar a dor do próximo com um discurso ideológico. Então, essa é uma questão. A outra questão que você apresentou é a famosa frase: Deus está morto. Faltou combinar isso com Deus, né? Deus está bem vivo, né? E nós, como criaturas de Deus, temos em nosso DNA, em nossa constituição, em nossa antropologia, naquilo que nós somos, uma sede de Deus. Então, quando algumas instâncias, pode ser aí discursos ideológicos, governos, educação, pense aí, essa multiplicidade de discursos tenta atropelar Deus, ou atropelar a sede de Deus, oferecer um alimento que não fala de Deus, as pessoas buscam Deus por outros caminhos, porque há uma sede de Deus, e só em Deus nós de fato descansamos, né? Sobre isso, Padre Gil, há uma outra questão importante, que é pensar assim: em que ponto esse discurso, essa tendência do ateísmo, ela chega no Brasil? Porque um problema do Brasil é achar assim: as coisas não vão bem lá fora, aqui estamos mal. Tem um monte de coisas que são boas no Brasil, não é mesmo? O Brasil é um país maravilhoso. E uma delas o Brasil é um país religioso. O brasileiro tem uma profunda sede espiritual. O brasileiro é aquele que tem um respeito religioso muito grande, né? Então, eu vejo hoje o brasileiro buscando com muita força a religião, e cabe a nós estarmos atentos a essa sede e oferecer uma água boa, de boa qualidade, para que as pessoas não tomem aí uma água ou líquidos ou licores contaminados, uma religião contaminada.
mas a água pura, e como você perguntou antes, a água pura que brota do amor de Deus, que é a água que escorre, que brota do coração de Jesus. Muito obrigado, Padre Eberson. E para terminarmos ali, uma frase, uma expressão do Padre Deon. Veja, o Padre Deon foi um grande frasista e escreveu 33 livros. Mas uma frase que ele escreveu, que para nós é importante, foi: a caridade e a verdade foram as minhas grandes paixões. E eu gostaria que a minha obra, a minha pregação, fossem herdeiras e tradutoras da verdade e da caridade para o mundo. Articular caridade e verdade é um desafio, e essa é a nossa missão. Nosso desafio atual. Padre, muito obrigado. Foi assim maravilhosa a entrevista, né? Nos aproximarmos aí, né, desse carisma tão rico, né, que é do nosso padre fundador, Padre Deon. Muito obrigado e sucesso aí nas suas pesquisas, né? Precisamos de deonianos que possam de fato nos ajudar a entender, né, e a decodificar, né, tudo aquilo que Padre Deon deixou para nós como herança. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos então na próxima semana. Boa noite.